O momento do assassinato de Calígula foi de profunda incerteza e insegurança. Na confusão, os assassinos da guarda pretoriana saíram matando quem julgassem aliados de Calígula. Já a guarda pessoal, por sua vez, saiu matando todo mundo que se parecia com conspiradores. No final da confusão, os pretorianos correram para saquear o palácio e um deles encontrou Cláudio, tio de Calígula, escondido atrás de uma cortina e o arrastou para diante dos demais soldados, rindo e gritando: "Aqui está o nosso imperador!" Ninguém imaginava, mas esta notícia se espalhou entre os soldados que não estavam ali. Só que neste processo em que o boato do novo imperador era compartilhado, o tom da brincadeira perdeu-se entre a insegurança do momento e, sem saber exatamente quem tinha matado Calígula, a ideia de Cláudio como imperador foi se firmando e a guarda pretoriana se viu proclamando Cláudio imperador para amenizar a retaliação que poderiam sofrer como traidores. Os pretorianos achavam que Cláudio era um cinquentão sem personalidade, fácil de manipular, mas não poderiam estar mais enganados. Bem-vindos ao Observatório 7, onde contamos a história mundial de forma simultânea, conectada e interdisciplinar com 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã. Inscreva-se para mais episódios e lembre-se que o vídeo a seguir, além de usar imagens meramente ilustrativas que desconsideram seu contexto original, é repleto de generalizações e simplificações baseadas na bibliografia abaixo do título. Cláudio era o irmão não famoso de um grande herói do exército romano germânico, o pai de Calígula. Cláudio teve desde cedo uma vida muito diferente. Ele não era um guerreiro, dizem que era ridicularizado fisicamente ao ponto de se associar mais com os criados do que com a própria família. Crescendo solitário, ele se transformou em habilidoso escritor, dramaturgo, historiador e colecionador de antiguidades. Um intelectual distante até que a oportunidade o colocou no palácio ao lado do sobrinho Calígula e inesperadamente se tornou imperador em 41 d.C. Cláudio era intemperante, trabalhava muito, comia demais e com isso sua saúde se deteriorou com o tempo. Na família, o historiador Edward Gibbon, citando comentários de Suetônio, diz que ele foi o único imperador que não praticou sexo com homens e nem pederastia. E seu amor pelas mulheres fez com que seus críticos o acusassem de ser dominado por elas. Seus casamentos foram um fracasso total. Os 2 primeiros, antes de ser imperador, terminaram por infidelidade e intrigas delas, e quando subiu ao trono, estava no 3º casamento com uma jovem que tinha 15 anos quando eles se casaram. Em 41 d.C., ela lhe deu seu filho, mas que não viveu para herdar o trono. O nome desta esposa era Messalina, uma jovem que detestava Cláudio, mas ambicionava o poder. Messalina viera da nobreza romana, entrou para a história como a mulher infiel de apetite sexual insaciável. Como Tácito e Suetônio escreveram 70 anos depois dela, e sem citar as suas fontes, muitos historiadores modernos consideram que sua fama foi calúnia encomendada pelos hostis à família e linhagem que ela representava. De fato, uma tática política romana comum era manchar a imagem pública e, neste caso, Messalina foi acusada de fazer um concurso sexual com uma prostituta de um bordel chamado A Loba.
onde Messalina, disfarçada, venceu a disputa atendendo em 24 horas 25 clientes diferentes, que deve ser inspirada na infidelidade conhecidamente aberta de tal rainha. Mas o fato conhecido é que ela realmente celebrou um casamento com um militar que era seu amante, na ausência de Cláudio, o que configurou tentativa de golpe, e só por isso ela e o amante foram finalmente aniquilados pela guarda pretoriana em 48 d.C. Voltando ao início do reinado de Cláudio em 41 d.C., ele tinha como vassalo Herodes Agripa I, que chegou a se tornar rei da Judéia sob servidão a Roma, governando todos os antigos domínios de seu avô Herodes o Grande. E, incrivelmente, o gênio cultural de Cláudio percebia a possibilidade de mundos além de Roma, e conta-se que Cláudio enviou embaixadores ao Oriente e Sul da Ásia. Nesta época, o Sri Lanka era um reino budista muito importante e fazia 20 anos que uma seca havia levado os monges a questionarem sua própria religião, pois muitos monges morreram de fome e, com isso, deu-se o Quarto Concílio Budista. Os monges perceberam o perigo de toda sua tradição oral se perder, então eles resolveram produzir pela primeira vez os manuscritos em folhas de palmeira sobre os ensinamentos da sua religião, que foram multiplicados e levados a muitos países, inclusive do Sudeste Asiático, como Birmânia, Tailândia, Camboja e Laos, que além das religiões locais, já estavam sendo influenciados pelos missionários hinduístas. É bom lembrar que esses países não tinham este nome naquela época, e nós estamos usando aqui um anacronismo para você se situar geograficamente. Enquanto isso, no início da década de 40, na Síria e Judéia, conforme vimos no episódio anterior, Paulo tinha retornado de seus 3 anos no deserto, fugido de Damasco e conhecido os apóstolos em Jerusalém, retirando-se para Tarso um pouco depois. Até 43 d.C., os romanos iniciaram uma guerra na Bretanha e fundaram a cidade de Londres, chamada de Londinium, num porto fluvial construído pelos romanos às margens do rio Tâmisa, onde possivelmente já haviam assentamentos de tribos locais que foram dominadas. Este evento marcou a guerra romana contra os celtas insulares, demonstrando que, apesar de não ser guerreiro, o imperador Cláudio era um habilidoso estrategista de guerra, inclusive para nomear seus generais. Em 44 d.C., martirizaram o primeiro apóstolo, Tiago, o irmão de João. Pedro também foi aprisionado naquela época, mas foi milagrosamente liberto nos eventos descritos em Atos 12, quando Herodes Antipas I, pouco depois disso, foi para Cesareia e morreu surpreendentemente devorado por vermes, no que o autor de Atos descreve como um juízo divino ao arrogante assassino de apóstolos. Agripa foi substituído por Fadus, e seu filho Agripa II reinou em Calcis, na Grécia. Até 45, Paulo e Barnabé já haviam sido levados a Antioquia para atender a igreja que surgia naquela grande cidade e descrevemos no episódio anterior. E então, neste ano, ocorreu a grande fome dos dias do imperador Cláudio, quando Paulo e Barnabé trouxeram ofertas de Antioquia para socorrer os crentes de Jerusalém. O censo de 47 d.C., feito por Roma, mostrou que o império tinha passado em 30 anos de 5 para 7 milhões de cidadãos romanos, que, se somados às suas famílias, chegariam a 20 milhões de pessoas nas estimativas do historiador Edward Gibbon. Cláudio conseguiu ganhar equilíbrio para este império, preenchendo vagas do Senado com os ricos das províncias, e isso deixou o império mais representativo. Consciente de seus pontos fracos, Cláudio era industrioso e atencioso com o povo, fazia grandes obras públicas, mas mesmo assim o tesouro romano estava aniquilado desde o governo anterior
e a crise financeira seguida da fome derrubaram sua popularidade. Paulo e Barnabé retornaram com o jovem João Marcos, sobrinho de Barnabé e futuro autor do evangelho que hoje conhecemos por seu nome. Enquanto os 12 apóstolos estavam dispersos, conforme descrevemos no vídeo anterior, e Jerusalém estava aos cuidados de Tiago, o irmão do Senhor, a igreja de Antioquia era liderada por profetas e mestres, descritos como sendo eles Barnabé, o pioneiro no trabalho naquela cidade, um levita natural de Chipre, Simeão, chamado Níger, que significa o negro, Lúcio de Cirene, ao qual existe um grande debate sobre ele, se este não seria o médico Lucas, já que Cirene era famosa por escolas de medicina e Lúcio é o equivalente romano para o nome Lucas, cuja tradição remonta que ele se converteu ou era de Antioquia. E também havia entre eles Manaém, que aparentemente havia sido criado junto com Herodes. O último citado é o próprio Saulo, que agora era um cristão com uma década de fé cristã, com experiências de revelações proféticas e que já era um evangelista experiente entre os gregos naquela cidade. Não sabemos o tamanho da igreja naquela época em Antioquia, mas era grande o bastante para pensar em enviar missionários ao estrangeiro e ainda estar segura com líderes locais que manteriam o cuidado deles. Esta decisão foi tomada por revelação profética, separando Barnabé e Saulo para irem como evangelistas, levando João Marcos como auxiliar. O plano foi navegar até o Chipre, onde era território conhecido por Barnabé, e de lá atingir a Ásia Menor através do porto de Perge, que dava acesso a uma série de cidades muito próximas umas das outras e que tinham sinagogas, por onde eles começariam o contato antes de evangelizar os gentios. Assim fizeram, mas mesmo no Chipre conheceram as primeiras dificuldades, como a oposição de Elimas, um judeu falso profeta, descrito como adepto da magia. Aqui vemos a variedade de judaísmos que existia, sendo alguns destes envolvidos com ocultismo e que foi abertamente combatido pelos apóstolos. Mesmo nestas dificuldades, é anotada a conversão do procônsul Sérgio Paulo e eles seguiram para o continente. Diante das dificuldades, oposições e ameaças, João Marcos, um jovem sem as experiências com tais sofrimentos, chegou a Perge e desistiu da carreira de evangelista, voltando para Jerusalém, enquanto Paulo e Barnabé avançaram pela Pisídia, onde sempre iniciavam pregando na sinagoga para a comunidade judaica e, recebendo perseguição destes, pregavam para os judeus. Estes eventos são narrados em Atos 13 e 14, incluindo o curioso momento quando a dupla, depois de curar um paralítico, tenta ser adorada pelos pagãos da localidade. Mas Paulo e Barnabé se esforçam para impedi-los. Qualquer fé inventada ou que fosse amante da idolatria teria todos os motivos para se aproveitar disso, mas não foi o caso dos cristãos. Por fim, a oposição foi tão grande que Paulo foi apedrejado pelos judeus da região e, dado como morto, se recuperou e, levantando dali, foi para Derbe, onde muitos se converteram ao ouvi-lo. E depois disso, Paulo e Barnabé voltaram pela mesma rota, organizando as igrejas até regressar à igreja de Antioquia da Síria, que os enviou. Foi nesta época que alguns crentes judeus vindos da Judéia, da seita dos fariseus, conforme Atos 15:5, e sem permissão dos líderes cristãos em Jerusalém, conseguiram introduzir a ideia de que os gentios conversos ao cristianismo deveriam ser circuncidados como judeus, e isto gerou um acalorado debate envolvendo Paulo e Barnabé, que combateram esta ideia ao chegarem em Antioquia e descobrirem a situação.
O debate foi parar em Jerusalém, onde pela primeira vez registrado em Atos, a igreja com seus representantes se reuniu no que chamamos de concílio, ou uma reunião para debater os assuntos de fé. O evento está muito bem descrito em Atos 15 e contou com Paulo e Barnabé representando a igreja de Antioquia e ali presentes para explicar sua experiência com os gentios. Além disso, haviam ali os presbíteros e também os apóstolos, ou pelo menos aqueles que ainda estavam na região, ao qual não temos certeza do número. Atos 15 mostra que claramente o concílio era dirigido por Tiago, o irmão do Senhor, que entendemos ser o autor da epístola de Tiago. Aliás, esta é uma das cartas mais difíceis de se datar entre as cartas do Novo Testamento. Alguns dizem que poderia ter sido escrita um pouco antes do ano 50, e se assim foi, ela seria o primeiro documento do Antigo Testamento. Mas não podemos ter certeza, e ela pode realmente ser posterior a este concílio que estava ocorrendo no ano de 49 depois de Cristo. Atos 15 diz que Paulo e Barnabé foram bem recebidos em Jerusalém. Entretanto, fariseus conversos exigiram a circuncisão e obediência ao que chamavam de lei de Moisés. Obviamente, como os apóstolos eram judeus e se lembravam das palavras de Jesus de que não viera a revogar a lei e os profetas, o assunto era controverso e levou a um longo debate. As preocupações não eram por mero formalismo, como somos tentados a imaginar. Pelo contrário, haviam motivos sérios para a preocupação dos judeus. Os conversos não eram geralmente inclinados a mudar tão rapidamente seu modo de viver, e isso os fazia enormemente diferentes dos judeus. Lembremos que este mundo da Idade do Ferro ainda atrelava muito a religião à etnia, e isso era em especial com os judeus. Outro detalhe é que os fariseus cristãos, vendo a relutância do judaísmo como um todo de aceitar Jesus como Messias e o resultado do trabalho dos apóstolos entre os gentios, ficou evidente para eles que os conversos dentre este último povo excederia muito aos conversos judeus em número. Os judeus temiam que, se as restrições e cerimônias de sua lei não fossem tornadas obrigatórias aos gentios como condição para se tornarem membros da igreja, as peculiaridades nacionais dos judeus, que até então os tinham mantido como um povo distinto de todos os outros povos, desapareceriam finalmente dentre os que recebiam a mensagem do Evangelho. Seria muito importante você relembrar os vídeos anteriores, quando falamos de religiões pagãs como de Roma ou do norte da Europa, na época de Jesus, para que você tenha uma ideia de o quanto os gentios eram realmente diferentes. Os judeus se haviam sempre orgulhado de seu cerimonial de instituição divina, e muitos dos que se haviam convertido à fé de Cristo ainda sentiam que, uma vez que Deus havia claramente esboçado a forma hebreia de adoração, era pouco provável que ele tivesse autorizado uma mudança em quaisquer de suas especificações. Como vimos nos episódios anteriores, muitos deles ainda iam ao templo e o processo de distinção entre judeus e cristãos nem era percebido nesse momento e foi se dando lentamente ao longo do primeiro século. Ninguém muda séculos de cultura da noite para o dia, portanto, eles insistiam em que as leis e cerimônias judaicas deviam ser incorporadas aos ritos da religião cristã. Mais apegados aos rituais do que ao significado destes, eram tardos em discernir que todas as ofertas sacrificais não tinham senão prefigurado a morte do Filho de Deus, e que o tipo encontrou o antítipo. Um cristão continuar praticando os ritos do templo era negar que o Cordeiro já havia vindo e, com isso, negar o próprio Jesus. Jerusalém era a metrópole dos judeus e era ali que se encontravam o maior exclusivismo e beatice.
Os cristãos judeus, vivendo próximos do templo, naturalmente permitiam voltar a mente aos privilégios peculiares dos judeus como nação. Quando viram a igreja cristã se afastando das cerimônias e tradições do judaísmo e perceberam que a peculiar santidade de que os costumes judeus eram revestidos seria logo perdida de vista à luz da nova fé, muitos se mostraram indignados com Paulo como sendo a pessoa que, em grande medida, havia provocado esta mudança. Mesmo os discípulos não estavam todos preparados para aceitar de boa vontade a decisão do concílio. Alguns eram zelosos da lei cerimonial e se referiram a Paulo com desfavor, pois pensavam que seus princípios referentes às obrigações da lei judaica eram frouxos. Quando o debate parecia não terminar, Atos 15:7 informa que Pedro se levantou entre eles e repetiu seu testemunho sobre Cornélio, que vimos em vídeos passados, e como o Espírito Santo havia sido dado também aos gentios. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Atos 15, 9-11. O fato de que Pedro defendeu a mesma posição defendida por Paulo prova a unidade apostólica de ambos e elimina qualquer insinuação que até modernamente teólogos liberais e críticos cristãos tentam emplacar de que Paulo seria um inventor do cristianismo ou que teria uma teologia diferente de Jesus e dos 12. Tais ideias são infundadas quando comparamos os evangelhos e as cartas paulinas e expressam apenas o total desconhecimento de tais teólogos do básico da teologia bíblica. É óbvio que naquele momento havia debate e havia uma busca de consenso, mas esse consenso foi encontrado quando Pedro e Paulo acharam um denominador comum no ensino de Jesus. O testemunho de Pedro calou a todos e foi seguido do testemunho de Paulo e Barnabé. E com isso, Tiago, que presidia o concílio, se levantou para apresentar a resolução final. Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Atos 15, 13-21. As decisões amplas e de grande alcance do Concílio Geral levaram confiança às fileiras dos crentes gentios e a causa de Deus prosperou. Em Antioquia, a igreja foi favorecida com a presença de Judas e Silas, os mensageiros especiais que da reunião de Jerusalém tinham voltado com os apóstolos. Sendo também Judas e Silas profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos 15, 32. Estes homens piedosos se detiveram em Antioquia por algum tempo, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Atos 15, 35. Quando Pedro posteriormente visitou Antioquia, captou a confiança de muitos por sua conduta prudente para com os conversos gentios. Por algum tempo, ele agiu de acordo com o entendimento da visão
do lençol e dos animais que ele havia tido. Dominou seu natural preconceito contra os não-judeus até o ponto de sentar-se à mesa com os conversos gentios. Mas quando certos judeus zelosos da lei cerimonial vieram de Jerusalém, Pedro mudou desavisadamente o seu procedimento com os conversos que vieram do paganismo. Alguns judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gálatas 2,13. Esta revelação de fraqueza da parte daqueles que haviam sido respeitados e amados como dirigentes produziu dolorosa impressão na mente dos crentes gentios. A igreja foi ameaçada de divisão, mas Paulo, que viu a subversiva influência do erro praticado para com a igreja pela duplicidade de atitude da parte de Pedro, reprovou-o abertamente por dissimular assim seus verdadeiros sentimentos. Na presença da igreja, Paulo questionou Pedro: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2,14. Pedro viu o erro em que havia caído e procurou imediatamente reparar, tanto quanto possível, o mal que causara. Deus, que conhece o fim desde o princípio, permitiu que Pedro revelasse essa fraqueza de caráter, para que, provado o apóstolo, visse nada a ver em si que se pudesse vangloriar. Mesmo os melhores homens, se entregues a si próprios, errarão no julgamento. Deus viu também que, no tempo por vir, alguns seriam tão iludidos que atribuiriam a Pedro e seus pretensos sucessores as elevadas prerrogativas que só a Deus pertencem. E esse registro da fraqueza do apóstolo permanece como uma prova de sua falibilidade e de que ele, de modo algum, esteve acima do nível dos demais apóstolos. Em nada vemos Pedro como um príncipe da igreja. Uma das coisas mais belas desta história é o contraste entre igreja e império. Enquanto o império entregava toda a sua vontade ao imperador Cláudio, considerado representante dos deuses na terra, o príncipe entre os homens, o infalível César, a igreja não tinha donos, nem reis e nem imperadores. Nem mesmo podemos dizer que Pedro presidiu aquele concílio de Jerusalém, quando na verdade o texto mostra que foi Tiago. A igreja era administrada em assembleias, onde representantes experientes de cada congregação ou região debatiam e ouviam uns aos outros, examinando as Escrituras e o testemunho de quem ouvira Jesus pessoalmente. Haviam profetas, e nem estes serviam como consulta direta. Antes, o que vemos no texto de Atos é Tiago, o líder do concílio, citando um texto do Antigo Testamento para justificar o trato que eles vão decidir ter com os gentios. Atos 15 é um enorme testemunho de que o fundamento da igreja cristã não deve nunca ser homens, nem suas opiniões, mas a revelação especial nas Escrituras, interpretada pelas próprias Escrituras.